estou aqui na estrada a viajar. Olho o céu e sinto além alguém a me velar. Sinto a luz que vem do céu e lembro que passou. Esse alguém há muito tempo o céu também olhou. Se eu conheço o cristianismo, tenho nova luz. Se hoje há o espiritismo, revive Jesus. Foi um homem que era Saulo e Paulo renasceu. Divulgou o evangelho e o mundo percorreu. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade. Divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha ao céu e lembra Paulo a velar por ti. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade. Divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha ao céu e lembra Paulo a velar por ti.
nascido do alto das mãos de Jesus, percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem. Que se encerra a beleza e a imagem do ensinamento do Evangelho. A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Um raio de luz nascido do alto das mãos de Jesus, percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem. Que se encerra a beleza e a imagem do ensinamento do Evangelho. A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Quando a vida estende a mão, é preciso entregar o coração. É preciso amar sem pedir. É preciso servir. Vibre sempre. Amar e servir é ser feliz. Vibre sempre. Amar e servir é ser feliz.
saindo na alvorada, vem trazer a alegria e a paz, a paz, a paz, plantando agora o amor, agradecendo o momento da dor. Estarás com Deus em paz, em paz, em paz. Aqui vamos nos reunir, recebendo as messes que hão de vir. Jesus está entre nós, iluminando tal qual albatroz, em voo celeste de amor, em voo celeste de amor. Aqui na pátria do Evangelho, a criança, o jovem e o velho se completam neste enlace de paz, de paz, de paz. Aqui vamos nos reunir, recebendo as messes que hão de vir. Jesus está entre nós, iluminando tal qual albatroz, em voo celeste de amor, em voo celeste de amor, em voo celeste de amor. Olá, irmãs e irmãos do Centro Espírita Esperança, Amor e Caridade. Eu sou Peterson, estou novamente aqui para falar mais um pouco do nosso tema do capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Especificamente nos itens que nos orienta o Evangelho, que é o que precisa entender sobre pobres de espírito. Esse contexto dessa lição, ela está no Sermão do Monte, das Bem-aventuranças, onde lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 3, fala: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, nesse capítulo, em especial, para nossa análise, é importante nós entendermos as bem-aventuranças, o contexto das bem-aventuranças, lá é descrito no Evangelho de Mateus, que fala onde os abaixados e os curvados serão exaltados, os carentes serão supridos, os caídos serão levantados, os abatidos serão notados, o frágil será fortalecido e, em especial, os bem-aventurados, os pobres e humildes de espírito. A nossa agenda de estudo aqui,
A proposta é uma pequena ideia do contexto, da interpretação dessa passagem. Especificamente depois, é um aprofundamento no conceito do que seria o pobre de espírito e, em seguida, a tentativa de extrair dessa mensagem algumas lições para a gente desenvolver. Bom, para começar, a importância da leitura e dos estudos evangélicos, no capítulo 10, versículo 26 do Evangelho de Lucas, tem uma passagem muito interessante que coloca da seguinte forma: o que está escrito na lei? Como você lê? Então, Jesus, né, quando é indagado por aquele doutor da lei, pede para entender o que está escrito, mas também pede para identificar como as pessoas leem, não é? Tem um livro, né, da editora Gordon, livro do autor Gordon, da editora Vida Nova, que tem o título Entendes o que lês? Né, fazendo alusão a essa passagem. E ele nos mostra, né, que para nós fazermos uma interpretação do texto bíblico, nós temos que, no primeiro momento, entender o que ele chama de exagênese, que é o entendimento do real significado daquele termo, mas também entender o que ele chamou de hermenêutica, é onde o contexto, em que contexto apareceu aquele determinado termo. E para isso, não é? Nós, né, espíritas, nós temos que buscar o estudo e o aprendizado de várias das outras religiões que já se debruçaram sobre o tema, não é? Buscar nos estudiosos do judaísmo, dos estudiosos católicos, dos estudiosos evangélicos e para complementar com os estudiosos espíritas a importância desse sentido e da interpretação do contexto e do sentido de cada um dos textos evangélicos. Nesse caso, temos aqui a palavra pobres de espírito, né? Ou, em uma outra tradução, pobres em espírito. Se nós trouxermos para uma conotação atual, nós vamos verificar que nós estamos falando muitas vezes falamos de pobres de espírito, talvez pessoas que sejam desprezáveis, né? Mas não era esse o contexto daquela época, né? Lá no item 2, né, coloca assim: a incredulidade se divertiu com essa máxima. Os incrédulos, né, ao ouvir pobres de espírito, né, se divertiam, não é? Principalmente porque bem-aventurados os pobres de espírito, como todas outras textos e contextos que foram falados e que são hoje estudados dentro do Evangelho. Então, nós temos que buscar nas expressões do Velho Testamento, né, o que significava essa expressão pobres de espírito ou pobres em espírito, né, naquela época. Se nós pegarmos o profeta Isaías, lá no capítulo 66 dele, ele falava o seguinte, né, numa crítica ao culto dentro do templo: não quero sacrifício, quero misericórdia. Eu não habito em templo, estou com os pobres de espírito. Então, essa expressão já existia, né, no Velho Testamento do profeta Isaías. Um pouco mais à frente, né, no outro capítulo, lá no capítulo 57, ele falava o seguinte: espíritos desamparados ou humilhados. Ele também falava em pobres e abatidos, mas também falava de uma expressão muito interessante que era aqueles que se curvavam, não é? Então, nesse contexto, podemos entender que lá no livro de Isaías, né, do Velho Testamento, podemos entender aqui aqueles que se curvam, aqueles que sofrem ou aqueles que estão abatidos. Se nós viermos, não é, para uma literatura da Boa Nova, do livro Humberto de Campos, o texto é Procuram, né, tem uma passagem que fala assim: no entanto, Levi, precisamos amar e aceitar a preciosa colaboração dos vencidos do mundo. Nas derrotas da sorte, as criaturas ouvem mais alto a voz de Deus.
buscando os oprimidos, os aflitos e os caluniados. E numa outra passagem, o mestre continuou: até que a esponja do tempo absorva as imperfeições terrestres através dos séculos de experiência necessária, é imprescindível, pois, que atentemos em alma branda e humilde dos vencidos. Então aqui, Humberto de Campos já nos traz, né, a ideia de pobres de espírito como aqueles que são os humildes, não é? No capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos lá o Cristo Consolador. No item 6, ele coloca o seguinte ponto: venho instruir e consolar os pobres deserdados. Lá no capítulo 7, no item 7 do mesmo capítulo 6, sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que há de curar os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. E aí ele termina assim: vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vós que se achais oprimido, e sereis aliviados e consolados. Então, nesse caso, não é, essa passagem, bem-aventurados os pobres de espírito, ou os pobres em espírito, no fundo quer dizer bem-aventurado os humildes. Nesse caso, nós trazemos aqui para a nossa palestra que o principal tema do nosso estudo de hoje é a humildade. Não é? E por que, né, Jesus, né, destacou tanto a questão da humildade? Bom, para começar, nós podemos entender a humildade a partir da falta de humildade, ou seja, a partir do orgulho. Nesse caso, o orgulho ele nos cega, né? É um impedimento para nosso processo de ascensão. Enxerga talentos, condições que não são verdades muitas vezes. É o dinheiro, é a beleza, é muitas vezes a juventude, é a fama, né, que nos engana. O orgulho nos afasta de Deus, porque faz com que nós esqueçamos de tudo e qualquer coisa que depende da vontade de Deus e não da nossa. Hoje, né, o orgulho se esconde num tipo de exaltação da autoestima, do tipo, eu posso, eu sou capaz, eu sozinho consigo. Deus, vamos deixar de lado, deixa isso comigo, não é? Então, a humildade nada mais é do que um processo de ascensão para os céus. E numa outra passagem de Mateus, no capítulo 18, tem lá: quem se elevar será rebaixado. Quer dizer, vejam, uma passagem interessante. Naquela hora, chegaram-se a Jesus, os seus discípulos, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus chamou o menino e o pôs no meio deles e disse: na verdade, eu vos digo, se não fizer-me com essas crianças, não entrarei no reino dos céus. Todo aquele, pois, que se humilhar e se fizer pequeno quanto essa criança, esse será o maior. A importância da gente ser humilde. Numa outra passagem da exaltação da humildade, então ele chegou e a mãe dos filhos de Zebedeus com seus filhos, adorando e lhes pedindo alguma coisa. Então Jesus lhes disse: que queres? Respondeu ele: dize a esses meus 2 filhos que se assentem no teu reino, um à direita e outro à esquerda. E Jesus respondendo a essa senhora, né? Não sabeis o que pedis, pois vós beber o cálice que eu hei de beber, quer dizer, você é capaz de passar pelas situações que eu vou passar? Quer dizer, como é que uma pessoa quer, né, que eles se sentem ao lado de Jesus, se eles não estão dispostos ou eles são dispostos a passar por toda
esse processo, e principalmente ele destaca aqui da questão do sofrimento e da humildade. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, coloca a questão das bodas, não é? Que, reparando com os convidados, escolhiam os primeiros lugares, e Jesus propôs uma parábola. Quando alguém fores convidado a um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno de tu, vindo aquele e te senta aí, dá o teu lugar, então ficarás envergonhado até ocupar o último lugar. Então, vejam, pequenas passagens que demonstram, em várias situações diversas, a importância da humildade, não é? Exaltada por Cristo, né? Por Jesus, em várias situações. Então, nesse caso, tem um perigo que nós queremos comentar aqui, um tipo de humildade escondida, não é? Onde uma falsa humildade, onde a gente escuta de certa forma que não, porque certa pessoa é de família humilde, não é? Bom, não é desse tipo de humildade que a gente está dizendo, não é? Não é porque a pessoa, não significa que a pessoa é pobre, né, que ela possa ser humilde. O que nós vemos e vivenciamos e conhecemos é que existem muitas pessoas que estão nessa encarnação, não, com o desafio da pobreza para realmente trabalhar a questão do orgulho. Existem muitas pessoas que são pobres e são ainda muito, muito orgulhosos. Nesse caso, como o Espiritismo pode vir nos ajudar? É, nesse caso, não é? A dificuldade do entendimento, talvez, não é? É trazer para a nossa discussão a questão da reencarnação, não é? Como a reencarnação nos ajuda no nosso processo de desenvolvimento, né? Pessoas muito, muito humildes, não é? Ou pessoas muito orgulhosas precisam vivenciar situações para que elas possam desenvolver a questão ou enxergarem a questão da humildade. Porque a humildade nos abre os olhos. Veja, se nós contextualizarmos para os dias atuais, não é? Nós podemos perceber, né, pessoas rodeadas de amigos, né, que muitas vezes, quando o dinheiro acaba, esses amigos acabam. Muitas ditas celebridades, né, que aparecem, que são consideradas importantes, não é? Que muitas vezes estão em capas de revistas, né, que vivem ilusões, não é? Ou em situações de ostentação, né, que serve de referência e modelo para muitas pessoas. Por isso que, não é? No Evangelho coloca: ai de vós, ricos. Mas por que que ele coloca? Não que a riqueza seja algo ruim, porque a riqueza é só um instrumento. É que por meio da riqueza, muitas pessoas e muitos espíritos desenvolvem e potencializam os seus orgulhos. Porque o orgulho, não é, cristaliza, endurece, né, aquela pessoa naquele sentimento de que ele é melhor do que os outros. Por isso a importância do aprendizado contínuo, né, e da reencarnação como um elemento chave de entendimento. Se no passado, não é, nós identificamos e conhecemos pessoas que se mostravam como nobres por terem sangue azul, quando imperadores se achavam o próprio Deus, quando líderes religiosos, né, que se comunicavam diretamente com Deus. Cabe uma observação que em algumas situações a gente verifica até hoje em dia alguns líderes que comentam que tem um canal direto conversar com Deus, não é? Então, tudo isso é o quê? Não é? Exaltações do orgulho das pessoas achando que elas são muito, muito melhores do que realmente são. Ledo e triste engano dessas pessoas. Grande ilusão, né?
somos pessoas, né? Somos espíritos, né? E somos espíritos com um corpo. E esse corpo, ele se renova a cada vida, a cada encarnação, e cada encarnação nós precisamos passar por provas e por dificuldades para melhorar, para nos melhorar, para melhorar nós que somos espíritos eternos. Então, não é? Muitas vezes as pessoas não conseguem enxergar, ou nós mesmos não conseguimos enxergar, e vem Deus, não é? Com a sua pedagogia, com o seu amor, nos chocalha, nos dá um desafio, não é? Para que a gente aprenda, né, a entender, né, as nossas reais condições de aceitação, de humildade, não é? De pobres de espírito, nos mostrando que benditos são aqueles pobres de espírito. Bom, se você não vê quem ou não quer enxergar essa humildade, não é? Então passa-se por várias situações até, não é, você conseguir entender realmente, ou pelo amor ou pela dor. A humildade simboliza a aceitação e o orgulho é a revolta. Bom, falando um pouco aqui de humildade, nós temos muitos e muitos exemplos, não é? A questão do Chico Xavier, não é? Que muitas vezes uma pessoa comentava assim, olha, eu achava que eu era rainha, né, em outra encarnação, e ele se autotitulava, olha, na minha outra eu também achava que eu era um Cisco, pelo nome de Francisco, outro Francisco como de Assis, né? O doutor Bezerra de Menezes, o médico, né, onde a medicina significava assim um grande status, não é? Ele dedicou toda a sua vida em prol daquelas pessoas pobres e carentes e necessitadas, né? Jesus, que nasceu na manjedoura com animais para demonstrar a importância da simplicidade. E o último destaque, não é para ser menor, mas é o mais importante, é Deus, que é o mais humilde de todos, porque é aquele que nunca aparece, porque ele sempre faz através dos outros. Então, nesse caso, não é? Entendendo aqui esses exemplos, né, da questão da reencarnação, não é? Se um espírito, né, se cercou de posses numa determinada vida, achando que era totalmente autossuficiente, não é? Muitas vezes ele tem que voltar numa outra vida sem posse para entender essa dependência, não é? Muitas vezes um espírito que muito orgulhoso de ter uma família famosa, bem estruturada, muitas vezes ele volta sem ninguém para aprender. Muitas vezes as pessoas precisam experimentar a carência para entender ao alerta da necessidade de Deus, né? E quanto de nós, pessoas, conhecemos pessoas que estão cercadas de pessoas com muita riqueza, mas estão sozinhas e deprimidas. Então, para nos alertar a importância da humildade. No livro Pensamento e Vida, do Emmanuel, tem um capítulo específico sobre a humildade que coloca o seguinte, não é? A carência de humildade, que no fundo é reconhecimento da nossa pequenez diante do universo. Veja que coisa mais linda, né? A humildade, no fundo, é reconhecimento da nossa pequenez diante do universo. Isto é, a humildade como reconhecimento da grandeza de Deus, não é? De colocar Deus realmente sobre todas as coisas. Vejam, e sem o reflexo da humildade, não é? Atributos de Deus no reino do eu, a criatura sente-se proprietária exclusiva dos bens que o cercam, despreocupada da sua condição real de espírito em trânsito. Veja, Emmanuel ainda coloca mais um item: possuída pelo espírito da posse exclusivista, a alma acolhe facilmente o desespero
e o ciúme, o despeito e a intemperança, que geram a tensão psíquica, na qual se derivam perigosas síndromes na vida orgânica, que se exprime na depressão nervosa e no desequilíbrio emotivo, na ulceração e muitas vezes na disfunção celular. Vejo aqui Emmanuel no livro Pensamento e Vida explicando, né, certos efeitos, consequências da nossa falta de humildade, né, especialmente no nosso corpo. Bom, para a gente encaminhar para o nosso fechamento aqui, né, a importância, os próximos textos do Evangelho segundo o Espiritismo, coloca lá, todo aquele que se eleva será rebaixado, instruções dos Espíritos, orgulho e humildade, e ele finaliza com o item missão do homem inteligente na Terra. Então veja, indicamos aqui a continuidade da leitura do capítulo 7, para entender o contexto e a didática do nosso irmão Allan Kardec, né, para nos mostrar a interpretação dessa passagem que, apesar de pequena, é muito valiosa para o nosso aprendizado e para o nosso crescimento como espíritos eternos que somos. Simplificando aqui, o reino do Deus é para os simples, né? Jesus quis dizer para nós que ninguém é admitido nos reinos do céu sem a simplicidade de coração e sem a real humildade de espírito. Que aquele ignorante que possui qualidade será preterido ao sábio que se crê melhor. Então, vale muito mais aqui a felicidade do homem em ser pobre em espírito, né? Ser humilde, no sentido do mundo, do que rico, né? E qualidades morais, né? Então, sejamos aqui humildes e pobres em espírito, porque deles será o reino dos céus. Que Jesus nos fortaleça, nos abençoe. Agradecemos a oportunidade e desejamos a todos uma boa semana e bom reflexão. Que Deus nos ampare, nos abençoe. Assim seja. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você.
Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.